Nessa aula, vamos falar um pouco sobre limites infinitos. Então vamos já partir para um exemplo. Vamos encontrar, se existir, né? Ele pode não existir, o limite de 1 sobre x2 quando x tende a zero. Então, eu quero saber o que acontece. Coloquei A, né? Me empolguei aqui, puxei uma perninha no zero, virou um A. Então, o que acontece quando essa função, quando eu estou analisando essa função e o x tende a zero? O que vai acontecer? Vamos ter então que analisar, né, os limites laterais. Vamos ter que analisar o limite de 1 sobre x2 quando x tende a zero pela esquerda. E vamos ter que analisar também o limite de 1 sobre x2 quando x tende a zero pela direita. Você pode fazer na ordem que você quiser. Aqui também vamos fazer uma tabelinha, mas nesse caso a tabelinha é bem fácil de fazer. Vamos pensar primeiro aqui então, quando x for menor do que zero. Nesse caso, quando tendemos ao zero pela esquerda. Vamos pegar, por exemplo, vamos começar com 1. Quando x é 1, a gente vai jogar em qualquer uma dessas funções, são as mesmas, né? Então, 1 dividido por 1 ao quadrado é 1, 1 dividido por 1, isso aqui vai dar 1. Tranquilo. Beleza. E quando x for meio, por exemplo? Acabei que eu estou pegando valores maiores, né? Então vou só trocar aqui que é mais fácil. Falei que eu ia pegar valores menores, peguei valores maiores. Então aqui a gente está tendendo a zero, nesse caso aqui a zero pela direita, tendendo a A pela direita. Quando x for meio, se você fizer a conta, então vai ficar assim, ó, 1 dividido por 1 meio ao quadrado. Isso aqui vai ficar 1 dividido por 1 quarto, que vai ficar 1 vezes 4, né? Multiplico o primeiro pelo inverso do segundo, isso dá 4. Beleza. Quando x foi meio, o f de x deu 4. Aqui é o x e aqui é o f de x. Agora podemos pegar outros valores mais próximos de zero pela direita. Vamos pegar, por exemplo, o x valendo 0,1. Então ficaria 1 dividido por 1/10, né, que é 0,1 ao quadrado. Isso aqui vai dar 1 dividido por 1/100. Multiplico o primeiro pelo inverso do segundo, isso aqui vai dar 100. Então, quando x é 0,1, f de x é 100. E se eu quiser um valor ainda mais próximo de zero? 0,01. Isso aqui vai ser 1 sobre 1/100 ao quadrado, né? Que vai ficar 1 sobre 10.000, né? 100 vezes 100, 10.000. 1 sobre 10.000, multiplico o primeiro pelo inverso do segundo. Isso aqui já vai me dar 10.000. Podemos parar por aqui. Repare que quanto menor eu pegar o zero, maior vai ser esse número. Por isso que nessa aula estamos falando de limites infinitos. Por quê? Se você pegar o valor do x infinitamente pequeno, como eu falo infinitamente pequeno? Muito, muito pequeno. Se eu pegar aqui x como 0,000001, eu vou estar pegando 1 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou estar dividido por 1 sobre 10 à sexta, ao quadrado. Isso aqui vai ficar 1 dividido por 1 sobre 10 elevado a 12, usando a potência de 10. Multiplicando o primeiro pelo inverso do segundo, isso aqui vai dar como resultado 10 elevado a 12. Então vai ser um 1 seguido de 12 zeros. E quanto menor eu for pegando aqui, se eu pegar 0,00000, se eu pegar aqui uma série de 25 zeros e 1, eu vou ter como resultado aqui 10 elevado a 50. Então repare que quanto menor eu pego o valor de x, mais o valor de f de x cresce. Ele vai crescer de tal forma que ele vai tender aqui ao infinito. Eu não consigo pegar um número aqui
muito próximo de zero, eu posso colocar tantos zeros quanto eu quiser antes desse 1. Então aqui eu vou ter um número tão grande quanto eu quiser. Então falamos que esse limite tende ao infinito. Então, quando o limite de f de x, nesse caso, 1 sobre x2, quando x tende a zero pela direita, é infinito. Mesma coisa, se eu fizer com x menor do que zero, ou tendendo a zero pela esquerda, então aqui x, f de x. Nesse caso, eu vou tomar valores menores do que zero. Por exemplo, se eu tomar menos 1, x é menos 1. Quando x é menos 1, eu vou ter 1 dividido por menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 dividido por 1 é 1. E aqui, repare que todos os valores que eu pegar aqui, por exemplo, menos 0,5, como ele vai estar elevado ao quadrado, ele vai dar o mesmo resultado que o lado de cá. Então, eu posso apenas repetir essa tabela. Se você tiver na dúvida, pode fazer as contas aí. E, da mesma forma, vamos chegar aqui que o x também vai tender ao infinito. Então, o limite de 1 sobre x2, quando o x tende a zero pela esquerda, também é infinito. Então, quando eu tenho ambos os limites laterais tendendo ao mesmo número, então eu posso falar que o limite de 1 sobre x2, quando o x tende a zero, é infinito. Tá? Justificando essa parte aqui, como o denominador está ao quadrado, o quadrado sempre vai dar positivo. Então, tanto faz eu colocar valores negativos ou positivos, quando eu jogar na nossa tabelinha aqui, eu vou encontrar o mesmo resultado. Então, esse tipo de limite são os limites infinitos. Normalmente, esses limites acontecem quando eu estou dividindo uma constante pela variável. Por quê? Uma constante dividida por um número infinitamente pequeno, eu vou ter um número infinitamente grande. Outra possibilidade seria, se estivéssemos trabalhando aqui com limite de menos 1 sobre x2, quando x tende a zero. Nesse caso, se fizermos aqui ambos os exemplos, vamos cair aqui nas mesmas tabelas. Mas a diferença, como o numerador é negativo, um número negativo dividido por um positivo vai dar um número negativo. Então, nesse caso, o resultado seria menos infinito. Beleza? Então, pode dar infinito, assim como pode dar também menos infinito, porque vai ser um número extremamente grande, porém menor do que zero.